Abençoando. Vamos colocar em pé, e é muito rápido esse momento que você vai ficar de pé diante do Senhor e diante da leitura da palavra de Deus. Apenas um versículo do Salmo 126, irmãos. É o texto que nós tiramos para este final de semana, que Deus está nos permitindo de agradecer a Deus pela existência da IPB Glória. Todo o Salmo 126. Lemos ontem, hoje pela manhã, e agora nós vamos fazer uma breve reflexão baseado aí no texto que está registrado apenas no versículo 2. Eu quero ler com você Salmo 126, versículo 2. Vamos ler todos nós juntos? Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Você aponta o dedinho simpático, bonitinho para a pessoa que está do lado e fala assim: olha, eu estou vendo o que Deus está fazendo na sua vida. Fala para o seu irmãozinho do lado, aponta o dedinho: olha, grandes coisas o Senhor tem feito por você. Fala assim: grandes coisas o Senhor tem feito por você, e eu vou te contar um segredo mais, e vai fazer muito mais. Amém? Glória a Deus. Poder sentar, que maravilha, irmãos. Então, poder sentar. Então a nossa boca se encheu de risos. Tudo foi para provocar isso diante de você, esse riso voluntário na sua boca, né? E a sua língua, a nossa língua de júbilo. E aí isso trouxe um resultado para as pessoas que estão à nossa volta. Então, entre as nações, diante das pessoas que estão à nossa volta, todas as pessoas, eu quero crer que estão dizendo: grandes coisas o Senhor tem feito por você. Eu creio nisso, isso é uma verdade bíblica para nós. Porque quando Deus atua e restaura, faz de novo, algo novo acontece, e esse algo novo chama a atenção. É impossível não chamar a atenção de alguém. Só Deus tem essa especialidade. Só Deus pode fazer de forma eficaz algo em você que venha chamar a atenção do próximo por algo novo que você está experimentando. Assim também é com a igreja, com a vida cristã, com a nossa existência. Só Deus pode fazer algo novo em nós, como instituição divina aqui na terra, que venha chamar a atenção deste mundo tenebroso, daquilo que Deus tem feito por nós. É através das ações de Deus, do prover de Deus sobre nós, que o mundo fica conhecendo quem é o nosso Deus. E isso tem sido a nossa oração nesses dias, para a IPB da Glória, para o povo de Deus. Que Deus venha se manifestar sobre nós de forma tremenda e poderosa, a ponto de não só nós que cremos em Deus e conseguimos enxergar pelos olhos da fé o que Deus tem feito em nós, mas que as pessoas também que nos cercam possam ver, e eles sejam os nossos principais testemunhos da ação de Deus em nossas vidas. Porque muitas vezes você que crê falando, as pessoas não dão atenção. É coisa de crente, não é isso? É coisa de crente. Mas quando o não crente começa a falar do que Deus tem feito na sua vida, isso chama a atenção a alguém. Porque isso está sendo notório, está sendo percebido. E isso é importante para nós, é importante para a igreja como instituição. Que alguém perceba em nós que somos de Deus, melhor ainda, que alguém perceba em nós o que Deus tem feito por nós. O que Deus tem gerado diante de nós ao longo da nossa existência. E quando nós lemos esse pequeno trecho do Salmo 126, que fala da alegria do povo pela restauração de Israel, do povo de Deus, nós vamos perceber essa ação de Deus na vida do povo de Deus. Nós vamos perceber a alegria deste povo em ser atingido pela graça e misericórdia de Deus, e nós vamos ver também o que as pessoas diziam a respeito das bênçãos de Deus sobre o seu povo. E nós percebemos, irmãos, que tudo isso, esse versículo, ponto central, mostra a alegria. Uma alegria sincera, uma alegria verdadeira. E quando nós olhamos para o tempo atual, para o mundo em que vivemos, nós podemos ver que a verdadeira alegria parece cada vez mais rara. Parece não mais existir a verdadeira alegria. Por quê? Porque as pessoas estão buscando felicidades com sinônimos de alegria em prazeres passageiros. O carnaval já acabou. Quantas pessoas estão aí já deprimidas por isso, tristes, esgotadas? Muitas pessoas também estão buscando sua felicidade em bens materiais, aonde o ladrão rouba.
onde a ferrugem corrói, a traça destrói. Bens materiais. Quantas pessoas estão se dedicando plenamente a isso e parece que é um prazer, que é uma alegria insaciável, que nunca é conquistado, porque a cada conquista de alguma coisa, logo desperta atenção para conquistar algo mais, porque aquela primeira alegria já não tem mais importância. Eu quero me alegrar com algo mais, bens materiais. Muitos estão procurando essa alegria, essa felicidade em realizações pessoais, satisfazer o seu ego, seus desejos, seus sonhos, suas vontades. Mas no final, quando nós olhamos, temos um diagnóstico: o coração dessas pessoas continuam vazias. O Salmo 126, ele é um cântico de romagem. Um cântico que o povo cantava, glorificava a Deus quando caminhava para o templo, em suas festas, em suas romarias. E este salmo tão pequeno, mas de extremo significado para nós, nos ensina que a alegria verdadeira vem exclusivamente da obra que Deus promove em nós, nos restaurando. E a restauração que Deus sempre está propondo e fazendo no seu povo, no meio do teu povo, na casa de Deus. Este salmo nos lembra que a ação de Deus não só transforma a nossa vida, mas também é uma ação plena, abundante, que transborda e traz junto a esta ação de Deus testemunho ao mundo sobre o seu poder e graça em favor do seu povo. Quando Deus opera tremendamente em nossas vidas, Ele está dando um testemunho para o mundo, dizendo assim: olha, este povo é meu, este povo é meu, foi eu que criei, fui eu que os escolhi. E assim Ele vai se manifestar com poder e graça em seu favor continuamente, porque é o povo de Deus. Não obstante que Moisés vai falar isso claramente com Deus. Quando Deus começava a castigar e pesar as mãos sobre o seu povo, Moisés corria em direção a Deus e clamava, dizendo assim: o que os povos vizinhos pagãos vão pensar do Senhor, que o Senhor tirou o seu povo lá do Egito e não teve condições de mantê-lo e sustentá-lo no deserto, que o Senhor não tem condições de cumprir as suas promessas. Moisés tinha esse diálogo franco, aberto com Deus, em favor do seu povo, dizendo o que as nações pagãs vão dizer do nosso Deus, um Deus que não tem condições de levar o teu povo e cumprir as suas promessas até a terra Canaã. Mas Deus cumpre as suas promessas. Deus se faz notório os seus conhecimentos, os seus feitos. As nações tomam conhecimento deste Deus, quando Ele atua poderosamente em favor do teu povo. Quando nós olhamos para esse pequeno versículo, a parte A diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Claramente aqui o autor está dizendo para nós que ele tem uma alegria direcionada, uma alegria que está pautada na redenção, no preço que Cristo pagou por nós na cruz, assim fazendo a vontade de Deus por nós. Então ele diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Ou seja, é a alegria da redenção que Deus nos promoveu através do seu Filho. Assim como Ele promove essa redenção, quando liberta o povo do exílio ali babilônico, de uma forma tão surpreendente e maravilhosa, que o povo se encheu de alegria e de júbilo. E quando nós olhamos aqui para o verbo encheu, irmãos, ele transmite uma ideia de plenitude, ou seja, a alegria, ela era intensa, incontida, uma alegria que transborda, uma alegria que vai contagiar, uma alegria que muda ambiente, uma alegria que traz de volta convicções e certeza, uma alegria que renova esperança, porque tem certeza que há um Deus poderoso, tremendo, movido por compaixão e amor, e direciona o teu poder com graça, de forma ilimitada, em favor do teu povo. E eu creio que esta alegria também é tão redundante, tão presente, não só porque percebemos o que Deus faz por nós de forma tremenda e poderosa,
mas eu acredito que tem um pouquinho também de consciência do que nós somos em relação de Deus, a relação a Deus. Somos pobres, miseráveis pecadores, carentes da graça de Deus. E apesar de nós e através de nós é que Deus opera as tuas maravilhas. Isso nos enche de alegria, porque é um privilégio para nós. Quem somos nós para ter o mérito da graça de Deus sobre nós? Mas Deus, pela sua livre graça, resolveu derramar as suas bênçãos sobre nós, apesar de nós, sendo nós ainda, o que a Bíblia diz, pecadores. O bem maior de Deus, o seu Filho, é oferecido a nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é graça. Por isso que esse verbo encheu transmite a ideia de plenitude, ou seja, de alegria, porque era intensa, uma alegria intensa, incontida, porque reconhecemos que não merecíamos nada, o povo não merecia, mas Deus, pela sua livre vontade, nos alcançou e nos libertou, e nos trouxe de volta, no caso aqui o povo, à sua casa depois do exílio babilônico. Mas também não posso deixar de falar e frisar, quando diz o riso e o júbilo, que são reações naturais a uma grande redenção, trazendo para uma palavra que você conhece muito bem, pelo menos quem já passou por situações assim. São reações naturais de uma grande vitória. Você dá risada, você canta, você jubila, você pula, você planta bananeira, você sai correndo, você quer encontrar alguém e chacoalhar essa pessoa e dizer a bênção que você recebeu, que Deus promoveu na sua vida. E isso gera em nós riso, gera em nós júbilo, que é uma reação natural sim, mas incontida, não dá para conter, porque reconhecemos a grande vitória, a grande redenção que o Senhor proporcionou para nós, indicando que Deus cumpre as suas promessas em favor do seu povo em todo o tempo. Então creio, irmãos, que esse versículo reflete a reação natural do povo de Deus ao experimentar a restauração de Israel, o mover de Deus em seu favor. E historicamente o Salmo 126 pode ter sido escrito no contexto, como já falamos, do retorno do exílio babilônico, quando Deus trouxe os cativos de volta a Sião. Que alegria, trouxe de volta para casa, trouxe para o monte do Senhor, para a casa do Senhor. E o resultado dessa manifestação de Deus, do favor de Deus para com o teu povo, foi os risos, os cânticos, com sinais de libertação verdadeira de Deus. O que nós estamos fazendo hoje aqui, louvando a Deus pelos 48 anos da Igreja da Glória, com muito louvor, com muitos cânticos, são sinais de que nós verdadeiramente enxergamos e vemos o que Deus tem feito por nós. Quantas situações Deus nos libertou, quantas situações Deus proporcionou sobre a história dessa igreja, para que ela continuasse sendo uma realidade viva a cada dia nesta localidade. É por isso que nós cantamos, é por isso que hoje o sorriso, o riso é mais fácil, é por isso que hoje o júbilo flui de forma natural e voluntária, reconhecendo o senhorio de Deus e a ação poderosa de Deus sobre nós ao longo da nossa existência. Por isso que hoje nós sorrimos, por isso que hoje nós cantamos, damos sinais a cada um de vocês, a todos que nos assistem, aonde quer que estejam, do que foi e do que é a verdadeira manifestação de Deus sobre a nossa existência. Eu não tenho dúvida, irmão, do que Deus tem feito na vida desta igreja. Aliás, sempre quando eu tenho oportunidade de dizer, e as pessoas nos questionarem sobre a existência de Deus ou não, eu falo assim: olha, a maior verdade que eu consigo enxergar da existência de Deus é a existência da própria igreja. Esta igreja visível que nós temos aqui hoje, este corpo de Cristo que é apresentado diante de nós, a maior prova. Sabe por quê? Por causa de nós mesmos. Se você percebeu o sermão pela manhã, depois você olha lá no YouTube de novo, as verdades que foram declaradas através do pastor Everson aqui conosco, de uma forma tremenda, do que nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. Mas mesmo assim a igreja continua triunfante, continua caminhando.
Olha, irmãos, como nós temos os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias vaidades, as nossas próprias ideias. Nós temos vontades e vontades e vontades, e muitas vezes isso vai trazer conflitos. Mas esses conflitos vão existindo através do tempo da igreja e não são capazes de destruir a existência da igreja. Não destrói, porque a igreja tem um Deus, tem um dono, tem um Senhor, tem um cabeça. E é Ele que comanda a sua igreja em todo o tempo de sua existência, até a consumação dos séculos. Não está em nós o mover da igreja está nas mãos de Deus, e a prova mais viva, presente diante dos nossos olhos, é a existência de Deus. Através da história você já viu nações que entraram em conflito e desapareceram. Talvez você conheça casamentos que num primeiro momento era amor, amor e amor, e desapareceu esse casamento, foram dissolvidos, famílias destruídas. Por que isso acontece? Porque tem gente, tem um ser humano ali. Talvez você conheça empresas que no primeiro momento é administrado por pessoas inteligentes, capazes, habilitadas, mas com o tempo essas empresas somem, desaparecem. Por que desaparece? Porque tem gente. Os administradores são seres humanos, pecadores, que têm os seus conflitos, suas ideias. As sociedades se dissolvem e sempre desaparece. Mas por que a igreja ainda não desapareceu? Se ela é administrada nesta terra por homens pecadores e falhos, porque ela tem um segredo do sobrenatural, a presença de um Deus que cuida dela ao longo da sua existência. Fazer parte da igreja significa fazer parte de um povo seleto, um povo escolhido a dedo pela vontade graciosa de Deus. Por isso que a igreja existe. E eu ainda nem mencionei, através dos séculos, as perseguições diretas que a igreja sofre, já sofreu, sofre e ainda vai sofrer, e ela ainda permanece. Ainda permanece. Só isso seria suficiente para despertar no seu coração a certeza e a convicção que existe um Deus vivo, soberano, tendo nas suas mãos, como diz o pastor Hernandes, as rédeas de todas as coisas deste mundo. Deus existe, o povo de Deus não apenas voltou para a sua terra, mas experimentou uma transformação que encheu o seu coração de júbilo, de alegria, de cântico. E esse riso não é superficial, como já falei, mas é um reflexo da alegria profunda que vem do Senhor. A minha alegria vem do Senhor, a minha força vem do Senhor, tudo vem do Senhor para nós e nos abastece de tudo que é necessário para vivenciar e glorificar e adorar esse Deus em todo e qualquer momento da nossa história, a entender que Deus verdadeiramente cuida de nós. Por isso que nós cremos, se Israel celebrou a volta para a terra, nós também hoje temos um grande motivo de celebrar, e algo ainda maior, celebrar a nossa redenção, celebrar a nossa salvação em Jesus Cristo. Assim que eu creio que Israel voltou para a sua terra, voltou para Sião, voltou para a casa de Deus, assim nós também voltaremos para a casa de Deus, após essa peregrinação, nesse tempo presente, visível diante dos nossos olhos. Há algo novo, singular, preparado para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram redimidos pelo sangue do Senhor, derramado na cruz, pelo alto preço pago a Ele pelo seu povo, que Ele pagou pelo seu povo. Em breve estaremos de volta à sua casa, à nossa casa. Em breve vai se cumprir as palavras de consolo do Senhor Jesus ao seu colegiado de discípulos enquanto ele caminhava aqui, e a palavra de Deus registra lá em João 14, quando ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim eu não vos teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, retornarei e chamarei cada um de vocês, para que onde eu estiver, cada um de vocês esteja junto comigo. Esta é a redenção de Deus para nós, é a verdade que nós celebramos hoje pela fé
que ainda não tivemos e não tomamos posse definitiva, mas já está decretada por Deus, que será em breve oferecida a nós para todo o tempo. Reconhecendo que a nossa redenção é de Jesus, reconhecendo a salvação em Cristo, que nos tira do cativeiro do pecado e nos traz essa alegria verdadeira, como diz o Salmo 30, versículo 5, que eu amo demais: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estamos caminhando muitas vezes chorando, mas haverá um dia que a alegria virá para ficar para todo sempre diante de nós, em Cristo Jesus. Mas eu caminho para a segunda parte desse versículo. Se a primeira é uma alegria pela redenção, pela salvação em Cristo Jesus, a segunda parte nos oferece um testemunho ao contrário. Um testemunho ao contrário. Que muitas vezes nós somos acostumados a ver um testemunho de alguém que é de Deus, que fala o testemunho que Deus fez por ele para alcançar alguém. Mas agora aqui o que a palavra diz, nessa segunda parte desse versículo, é um testemunho de quem nunca experimentou Deus, mas conhece alguém que experimenta Deus e consegue ver nele a manifestação de Deus, e este alguém que não tem Deus, testemunha de um Deus na sua vida. Deu para entender? Um testemunho ao contrário. Não sei se você já experimentou isso. Alguém que não tem intimidade com Deus, falar da sua intimidade com Deus. Falar que você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma pessoa de Deus. Se você ainda não experimentou isso, eu desafio você a orar e a clamar. Quem sabe olhar para dentro de si mesmo e dizer: Senhor, eu preciso melhorar em algumas coisas, porque o meu testemunho é muito centrado, é dentro da minha própria casa, dentro dos meus. Mas eu não consegui ainda trazer um testemunho de alguém de fora falando das minhas ações, da minha vida, da minha fé, dos meus atos, dos meus gestos, que refletem a tua glória e a tua graça na minha vida. As pessoas precisam falar de nós, até mesmo nos acusando, que muitas vezes o falar bem do cristão autêntico é acusá-lo de alguma mentira, de acusá-lo de algumas verdades, inverdades, porque a verdade que ele vive incomoda, porque nós sabemos que não há comunhão de luz com as trevas. Não há para o cristão amizade com o mundo, nós somos inimigos do mundo, a verdade é essa. A Bíblia diz isso, não há essa amizade. Quem tenta manter essa união dúbia, engana a si mesmo, achando que pode ser do mundo e ao mesmo tempo ter amizade com o mundo, viver nas práticas do mundo e ao mesmo tempo celebrar a luz do mundo. Não, não dá, querido. Ou você é luz ou você é trevas, ou você é verdade ou você é mentira, ou você é falso ou você é verdadeiro, ou você é doce ou é amargo. Há somente uma verdade. Precisamos viver de forma que as pessoas observem em nós a manifestação desse Deus poderoso. Por isso que a segunda parte desse versículo é um testemunho das nações pagãs em relação ao Deus de Israel, ao povo de Deus, e diz claramente: entre as nações, então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Esta é a revelação que chegou até Raabe. Esta é a declaração que chegou até ela quando ela recebe os espias de Deus. E ela percebe que o povo estava desanimado ali de Jericó, porque ouviu dizer do que Deus tinha feito em favor do povo de Israel, ouviu a história toda do deserto, ouviu como ele venceu aqueles 3 reis nas guerras, ouviu como o mar foi aberto, eles presenciaram como o Jordão cessou as suas águas para eles atravessarem. Eles ouviram os feitos poderosos do Senhor, e ouvir os feitos poderosos do Senhor provocou no coração ali daquele povo de Jericó um desânimo tal, pleno, que eles não tinham coragem mais de lutar, porque entenderam que o Deus de Israel era maior e tremendo, e amava profundamente o seu povo, se manifestava com poder e graça, independente de quem estava à sua frente, e dava vitória ao seu povo e cumpria a sua promessa. É isso que este mundo precisa ouvir de nós, o que Deus tem feito por nós nos dias de hoje.
O mundo precisa tremer diante das ações de Deus, quando Ele vem poderosamente sobre a sua igreja e se manifesta com poder e graça. Porque quando nós chegarmos com a palavra de evangelização, eles já estão desanimados com o pecado e agora provocados em viver a graça de Deus, porque Deus já deu o primeiro passo de mover aquele coração. E quando nós chegamos lá para cumprir o ID, aquele coração já está pronto para receber a palavra de salvação, porque já ouviu falar dos feitos poderosos de Deus em favor do seu povo. Então, entre as nações dizia, grandes coisas tem feito por eles. A restauração de Israel foi tão evidente que até as nações pagãs reconheceram a ação poderosa de Deus em favor de Deus. A glória de Deus, irmãos, se manifesta na redenção do seu povo. E acredite, atraindo a atenção do mundo para a igreja, para o seu povo. É assim que acontece. A restauração do povo de Deus não era apenas um motivo de alegria para Israel, mas também um testemunho para aquele mundo pagão de quem era o Deus de Israel. O que Deus fez foi tão grandioso que até os povos vizinhos perceberam isso. Perceberam o que Deus está fazendo em prol do teu povo. E isso nos lembra que quando Deus age em nosso favor, em favor da igreja, a sua glória se torna visível. A sua glória se torna visível. Eu acredito, irmãos, na revelação do poder de Deus, quando esta revelação ultrapassa as paredes da igreja, a extensão da igreja, os limites da igreja, e chega ao coração do pecador, e ele consegue enxergar o que está acontecendo aqui dentro. Nós temos muitas revelações internas, pessoais, de um para o outro aqui dentro, mas que não atinge o mundo lá fora. Quando Deus se manifesta poderosamente, quando a sua glória é manifestada dentro da sua casa, no meio do seu povo, essa sua glória se torna visível, todos enxergam e percebem o poder de Deus e o favor de Deus em favor do teu povo. Assim como Deus restaurou Israel, Ele continua a restaurar o seu povo nos dias de hoje. Ele continua restaurando a igreja nos dias de hoje. Por isso que ela existe, ela permanece. Ela continua restaurando o seu coração, a sua vida, a sua resistência a continuar na presença de Deus, que muitas vezes você é vencido e se permanece presente aqui todos os dias. É o poder de Deus agindo na sua vida. Cada cristão regenerado, ele é ou precisa ser um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho, da Palavra de Deus, da ação de Deus em nossas vidas. É por isso que o mundo, principalmente nesse período que acabamos de viver, clama, mas clama muito por luz. O mundo está desesperado, sedento por luz, porque ele já vive umas trevas intensas que eles não conseguem mais enxergar, e andam cambaleando em seus deleites e prazeres, cultuando demônios e sendo instrumentos demoníacos nessa sociedade, porque muitas vezes a nossa luz ainda não brilhou e eles não conseguem satisfazer os seus desejos verdadeiros, que é receber a alegria que eu tenho, que você tem, que vem de Deus. Eu vi há poucos dias, ontem, se eu não me engano, uma reportagem de um pastor que ele dizia que este carnaval foi o carnaval mais demoníaco da história. Às claras, para todos verem. A escola campeã no Rio de Janeiro, desde a sua preparação, fez uma preparação espiritual demoníaca para entrar na Avenida de Sapucaí. Todos os seus integrantes se envolveram com manifestações demoníacas. Até mesmo a música cantada ali, e o que eu tentei ouvir, eu tive que desligar, porque era chamada a um culto, a adoração demoníaca. Eu falei, não vou ouvir. Que o Neguinho da Beija-Flor cantou exaustivamente por 1h10 na avenida, fora os ensaios o ano todo ali em Nilópolis.
Uma comunidade que viveu um ano voltada ao culto demoníaco, à ação demoníaca em teu contexto. Um estado que abraça o inferno de uma forma alegórica, entusiasmada, que traz cheiro de morte e faz com que o enxofre cheire na avenida, a contemplar demônios. Ao contrário disso, irmãos, o nosso desafio é fazer a luz brilhar de Cristo. E é lamentável quando nós que temos a palavra da verdade, que nós que somos luz do mundo, quando somos desafiados a brilhar, nos ofuscamos, retroagimos, desistimos, investimos em outro campo da nossa vida, que não é investir na energia espiritual para que possamos brilhar sem precedente aonde quer que estejamos. Vivemos um marasmo espiritual, um apagão espiritual da nossa geração, que se Deus não tiver misericórdia de nós, e não ouvir o gemido da sua nação, do seu povo nos dias de hoje, seremos consumidos pelos nossos inimigos, seremos destruídos e humilhados pelos nossos inimigos, seremos arrastados novamente a viver uma vida escravizada neste mundo tenebroso, porque não estamos tendo tempo e nem coragem para viver a vida de Deus aqui na terra. Jesus traz para nós um exemplo e explica isso no Mateus 5,16. Eu caminho para encerrar dizendo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Não é diante de mim aqui da igreja, não, é lá fora, homens, lá diante dos pecadores, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Por isso que esse texto traz para nós a segunda parte, do versículo 2. Então, entre as nações, dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Isso foi possível porque Deus agiu poderosamente em favor do seu povo. Isso pode se tornar uma verdade novamente entre nós, quando nós voltarmos a ser luz deste mundo. Aí o mundo, mais uma vez, vai ver em nós as boas obras do Senhor Deus, e vai ver o que Deus tem feito em nosso favor, e eles vão dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, quando nós estivermos brilhando e sinalizando a este mundo tenebroso o caminho da salvação, da redenção em Jesus, sinalizando o caminho do retorno de todos aqueles que hão de ser salvos ao caminho de Sião, à casa do Senhor, aos braços do Senhor, através de Jesus Cristo, através da sua igreja viva e eficaz, que o Senhor pagou um preço. E eu encerro com duas aplicações, irmãos, com duas perguntas. Você tem experimentado essa alegria verdadeira? Se a salvação em Cristo é a maior restauração que podemos ter, então a nossa vida deve ser marcada pelo júbilo e pela gratidão. Se a salvação em Cristo é a maior restauração que podemos ter, a sua vida, a minha vida, a nossa vida deve ser marcada pelo júbilo e pela gratidão a Deus. Segunda pergunta: a sua vida reflete essa transformação ao mundo, ao seu redor ou derredor da sua existência? O testemunho de Israel impactou as nações. Será que a nossa vida, o nosso testemunho, tem refletido ou reflete a grande obra que Deus fez e está fazendo em nós? A sua vida reflete a transformação ao mundo? O testemunho de Israel impactou as nações. Será que a nossa vida, a minha vida, a sua vida, reflete a grande obra que Deus fez em nós? Que o Espírito Santo possa te ajudar a responder essa questão. Por isso eu encerro dizendo: IPB Glória, olhe para o futuro, e olhe para o futuro com esperança, porque o Deus que agiu no passado é o Deus que se faz presente, e é o Deus que vai continuar nos conduzindo até a sua volta. Não podemos retroagir, não tem mais. Se fizemos, fizemos. Se não fizemos, deixamos de fazer. Mas esse é o tempo de olhar para frente com esperança, com entusiasmo. Olhar para o futuro, a saber que Deus continua agindo poderosamente em nós. Assim como Deus restaurou o seu povo no passado, Ele continua restaurando vidas hoje e nos promete uma restauração final na sua volta, na volta de Cristo. Por isso eu creio, irmãos, que neste momento,
Conforme o versículo 3 do Salmo 126, eu posso dizer com alegria: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, e grandes coisas Ele continuará fazendo, e isso sempre renovará a nossa alegria, e vai trazer riso e júbilo em nossa língua para todo o tempo, e vidas e este mundo verão em nós o poder de Deus que restaura a vida. Amém?